Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem é de madrugada. Bom dia, são 7h20, estamos começando a nossa terceira aula online. Hoje, retomando o nosso capítulo 1, página 12, História, Cultura, Patrimônio e Tempo. Lembrem que na aula passada nós marcamos de resolvermos a atividade da página 17, atividade que falava sobre o ofício das paneleiras de goiabeiras. São 4 questões, letra A, B, C e D. Espero que todo mundo tenha feito, que nós vamos já começar a correção aí no caderno e o livro de vocês. Ó, o livro, esse é o livro de vocês, bonito. Esse é o livro de vocês, bonito, como sempre, igual eu. Então, antes de irmos para a correção da atividade, vamos rever um pouco do que a gente falou na aula passada. Então, lembre que na aula passada nós falamos sobre o trabalho do historiador. O que a história estuda? O que faz um historiador? Então, nós vimos, vocês viram, aprenderam que a história estuda o passado. A matéria-prima de estudo do historiador está no passado. Ela estuda o que o homem fez no passado, os acontecimentos do passado. Porém, buscando um objetivo, que é encontrar as permanências e as rupturas da convivência do homem em sociedade. Lembre que eu falei das mudanças, que nós temos o exemplo lá das comunicações, como as pessoas interagem. Dei o exemplo de uma mudança. A nossa forma de dar aula hoje, aula online, é uma mudança. E quando falamos sobre as permanências da convivência do homem em sociedade, nós falamos do machismo. Lembre que eu disse que tinha acontecido um acidente. Não era acidente, não era invenção minha. Tinha acontecido um acidente e eu vi os homens comentando que só podia ser mulher. Então isso é o machismo. Falei também da permanência do racismo, da homofobia. E essas permanências e as suas eventuais rupturas. Falamos que como o passado ele está longe, não se pode mudar o passado, como o historiador faz então para contar essa história? Através das fontes históricas, se lembre que são de 4 formas: escritas, imagéticas, orais e cultura material. Escrita é tudo aquilo que ajuda o historiador a contar o passado, através de um documento escrito, um papel escrito, seja que papel for, uma carta, uma receita de bolo, uma letra de uma música, a sua certidão de nascimento. As imagéticas é a imagem, uma foto, trecho de um filme de 1h40, você pega 15 minutos, você vai contar a história através de uma imagem. A oral é que recorre à memória, a memória de alguém mais experiente de um determinado local, que vai contar um determinado acontecimento, utilizando daquilo que ele lembra, que ele vivenciou a um período posterior, período anterior. E as cultura material é restos de utensílios domésticos, como colher, talheres, pode ser ruínas, casas, de castelos, de casas. Esses são os elementos mais importantes da nossa aula passada, a nossa primeira aula. Então hoje, quarta-feira,
agora são 7 horas e 38 minutos. Vamos então, agora que todo mundo relembrou a aula passada, agora que todo mundo abriu o livro, agora que você pegou as respostas aí do seu colega, né? Que eu vou dar o visto no seu caderno, para você ganhar o seu ponto qualitativo. Vamos então para a página 17, corrigimos a nossa atividade. Abre o livro aí, menino, na página 17. Deixa eu pegar aqui o livro. Está aqui. Então era um exercício chamado de para refletir, porque ele vai contextualizar o assunto explicado com um acontecimento da sociedade. Então ele contextualiza. Então ele vai dizer, o texto a seguir foi escrito por 2 historiadores, 2 colegas meus, Sandra C.A. Pellegrini e Pedro Paulo Funari. Leia com atenção e responda as alternativas. Ofício das paneleiras de Goiabeiras. Então, eu li o texto, vocês também leram o texto para responder. Essas paneleiras de Goiabeiras é uma região que fica lá no Espírito Santo, e elas trabalham confeccionando panelas, onde vai ser colocado, que vai servir de recipiente para a muqueca capixaba. Muqueca capixaba é um pirão de peixe, certo? Tanto aí o texto é muito bonito, tem a foto aí. Então você vira para a página 18 e lá você vai achar a pergunta número 1 ou pergunta A. Qual é a pergunta? O ofício das paneleiras de Goiabeiras, que é um patrimônio imaterial, está associado à salvaguarda de outro bem imaterial. Qual é? O ofício é o trabalho de fazer as panelas. É como elas fazem as panelas. E ele já dá a resposta, dizendo que é um patrimônio imaterial. A panela, o produto do trabalho, é material, mas o modo de fazer essa panela é imaterial. Aí ele pergunta, está associada à salvaguarda de outro bem imaterial. Que outro bem imaterial é esse? Que outro bem se encaixa direitinho nessa panelinha feita por essas mulheres de Goiabeira? É justamente a muqueca capixaba. É a forma de fazer o peixe, de fazer essa iguaria, essa alimentação especial lá no Espírito Santo. E existe também outra muqueca, que é a muqueca baiana, que é também famosa, e é também um patrimônio cultural e material do baiano, assim como o acarajé. A diferença das duas muquecas é porque a muqueca capixaba, ela usa essa panela diferenciada, e a muqueca baiana, ela usa o azeite de dendê. Isso são as formas de fazer que exibe para nós de forma bem clara que cada região tem a sua cultura, tem o seu patrimônio cultural diferenciado. E é daí que vem a importância da gente entender e saber diferenciar o que é um patrimônio cultural material e imaterial. Certo? Resposta: a muqueca capixaba. Só isso. Saltou 2 linhas. Resposta da letra A: muqueca capixaba. Muqueca, depois você pesquisa no Google, você vê as fotos lá. É um peixe cozido. Certo? Pronto? Ok. Letra B. Segundo, o que se pode concluir sobre o plano de salvaguarda, preservação, salvaguarda do ofício das paneleiras que está explícito no texto? Esse plano, como a gente leu lá, ele também dá a importância da sustentabilidade. O que é essa sustentabilidade?
é que eles possam continuar produzindo essas panelas e que essa produção dessas panelas não agrida o meio ambiente, ou seja, que mesmo eles retirando matéria-prima para a confecção das panelas, o meio ambiente não sofra degradação. Que os insumos, o que é o insumo? A gente ouve muito agora o negócio de insumo por causa da vacina, produção da vacina. O insumo é a matéria-prima que é usada para a confecção dessas panelas. Na ideia de vocês, na cabeça de vocês, qual a matéria-prima que é usada para fazer essas panelas? É o barro. Entenderam? Então, o barro, quando é retirado para a confecção dessas panelas, ele tem que ser retirado de uma forma sustentável, ou seja, que o retire, não agrida a natureza, para que sempre tenha mais barro para fazer mais panela. Certo? Resposta: sustentabilidade ambiental. Se eu só olhar aqui, sustentabilidade ambiental, exatamente, certo? Resposta da letra B, segundo, sustentabilidade ambiental. Pronto? Letra C, terceiro. Que indícios há no texto de que o trabalho de salvaguarda do ofício, salvaguarda, preservação da maneira de fazer as panelas, teve um efeito positivo para as paneleiras e suas famílias? Ora, lá no texto, deixa bem claro que a preservação do modo de fazer, o efeito da sustentabilidade, houve uma maior comercialização dessas panelas, ou seja, eles venderam mais panelas foram produzidas e mais panelas foram vendidas, melhorando a condição de vida dessas pessoas que vivem de fazer essas panelas. Então, essa salvaguarda do ofício, preservação do ofício, a valorização desse ofício, favoreceu em quê? No aumento da comercialização dessas panelas. Resposta, letra C, o aumento da comercialização. Resposta, letra C, o aumento da comercialização. Pronto? Vamos para a letra D, 4 e última questão dessa nossa primeira atividade do ano de 2021. A primeira de centenas de milhares de dezenas de bilhões, infinitas atividades que vocês vão fazer. Acho que esse caderno que você está usando aí, ó, é pequeno para tanta atividade que você vai ter que copiar. E lembre, tem 2 lá na plataforma que tem que ser respondidas até o dia 31 agora de maio. Viu? Não se esqueça disso. Além do fórum, que tem que ser feito, e a nossa prova, que é para tirar a nota de vocês. Uma nota que vai de 0 a 10. Então, muito trabalho para nós, certo? Mais para vocês do que para mim. A quarta, então, letra D. A responsabilidade pela salvaguarda desse patrimônio imaterial é do IPHAN. O IPHAN, a gente vai ver já na frente o que é o IPHAN, mas já ouviram falar no IPHAN, todo mundo, não é estranho o IPHAN. Das próprias artesãs, a responsabilidade pela salvaguarda desse patrimônio imaterial é do IPHAN, das próprias artesãs ou de todos nós. Justifique. O que ele está dizendo? Preservar o modo de fazer as panelas lá de goiabeira, como se fosse preservar o modo de fazer o chapéu de palha do nordestino, preservar o modo de fazer o pote de barro.
é responsabilidade do IPHAN. O IPHAN é um órgão do governo federal, que a gente já vai ver sobre isso. É só de quem faz? Ou é de toda a sociedade? Qual é a opinião de vocês? O que você acha disso? Nós já vimos que, e você entendeu, que quem mora nessa região, independente de fazer ou não, de viver disso ou não, faz parte da nossa identidade. Então, usar um chapéu de palha, eu não faço, mas eu uso. Então, ele também faz parte da minha identidade. Então, daí, nós observamos que é uma responsabilidade de todos nós, tanto do IPHAN, como de quem produz, quem vive disso, como das pessoas que convivem no meio. Por quê? Porque faz parte da nossa identidade e da sustentabilidade dessas pessoas. Se essas pessoas não vivessem produzindo esses artefatos, esses materiais, elas teriam que ter outra ocupação. É entendido? Então a resposta é de todos nós. A justificativa você faz aí pessoalmente, de acordo com as nossas explicações. Entendeu? Observem bem as nossas 4 questões, páginas 17 e 18, sobre o patrimônio cultural imaterial. A panela é patrimônio cultural material ou imaterial? A panela é material. A panela em si. E o modo de fazer é imaterial. E esse patrimônio cultural imaterial, ele é passado, o modo de fazer, o know-how dele é passado de geração para geração. Não existe um manual. Não existe uma escola. Vamos agora para a escola para aprender a fazer panela. Não, a mãe ou o avô, a avó vai passando para seguintes gerações. Certo? Um minutinho de descanso para vocês. Viu? De descanso não, para vocês irem anotando aí. Vamos aumentar bem aqui o som da TV para escutar bem aqui esse jornal, enquanto vocês anotam aí. Sem que eu pedisse absolutamente nada, ele disse, olha, o senhor desejar trazer Vamos lá. Os diretores da Anvisa e quem mais for possível, logicamente, né, não há lugar para todos, mas foi uma iniciativa do presidente Omar Aziz, a quem eu agradeço. Isso é muito importante, esse depoimento que o senhor deu agora para os servidores que estão nos acompanhando. Pronto. Pois vamos agora continuar a nossa explicação. Continuação da nossa explicação, página 18. Agora nós vamos neste momento, nós vamos observar o tópico da página 18, a valorização das matrizes africanas e indígenas. A valorização das matrizes africanas e indígenas. Ora, antigamente, antes do ano de 1988, havia sim a valorização das matrizes, mas somente as matrizes europeias. Então você andava, via os museus, onde só existiam exemplares de peças dos ancestrais dos colonizadores europeus. Com a Constituição Cidadã de 1988, então houve um impulso para a valorização dessas outras matrizes que fazem parte da formação do povo brasileiro. Que outras matrizes são essas, além do europeu? O indígena e o africano. Então, a partir desse momento, vai haver esse impulso para valorizar essa matrizes africanas. Como na matriz africana a gente observa a valorização do samba. O samba é dividido em várias formas. Por isso que o samba é só um, não. Tem o samba enredo das escolas de samba, tem o samba do Partido Alto, tem o samba de terreiro. E na parte da matriz indígena do índio, você observa na imagem, na página de vocês, esse modelo da arte cursiva. A arte cursiva é esse desenho aí
feito esses zigue-zagues que servem para decorar essas panelinhas, essas panelas, esses artefatos dessas matrizes indígena da cultura brasileira. E por que valorizar? Qual a importância então dessa valorização? Ora, primeiro, o negócio aí está querendo cair, mas não cai não. Primeiro, para o aumento da autoestima desses povos. Quando veem as suas raízes sendo valorizadas, sendo vistas, a autoestima deles se inflama, se valoriza. E além da autoestima, dá para eles também a questão da identidade e da autoconfiança, do posicionamento em sociedade. Como se posicionar? Então, essa valorização coloca ele como se sentindo importante e fazendo parte da formação do povo brasileiro. Ao contrário do que acontecia antes de 1988, onde apenas se valorizava as matrizes dos nossos colonizadores, certo? Virem para a página 19, na página 19, a gente vai observar o tópico que relata sobre o cuidado do nosso patrimônio cultural. Temos que cuidar então do patrimônio cultural, porque ele vai se degradar, ele vai se estragar ao longo do tempo. Então foi dessa maneira que foi criado em 1937, lá no período que o governo do Brasil era o Getúlio Vargas. Vocês vão ver isso aí lá no terceiro ano. Quem passar, né? Quem tirar nota boa vai ver lá no terceiro ano quem foi o Getúlio Vargas. Então, voltando. Em 1937 foi criado então o IPHAN. O que é o IPHAN? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Qual é a função do IPHAN? Cuidar, valorizar e divulgar o nosso patrimônio cultural. Primeiro cuidar, depois valorizar e divulgar o nosso patrimônio. Só o do europeu? Não, nós vimos que agora ele valoriza, ele cuida e ele divulga das matrizes africanas e indígenas. Então ele zela, ele cuida, ele valoriza. E quando um patrimônio cultural ele é reconhecido, ele é importante e ele de alguma forma o IPHAN vai cuidar dele, ele recebe uma denominação chamada de tombamento.